Boa tarde, Gilson, Rogério, André Molina, tudo bem? Nós vamos aproveitar bem esse espaço, esse tempo, sendo o mais objetivos possíveis. Eu vou pedir, não vou me delongar aqui, vou pedir para que Gilson inicie e abra para nós esse painel, certo? Cada um vai ter em torno de 10 a 15 minutos para ter sua fala, para a gente ter mais do que isso a oportunidade de debatermos, que o assunto vai ser muito interessante no dia de hoje. Tá ótimo. Bom, eu trouxe uma apresentação, enquanto eles colocam. Bom, para quem não me conhece, eu além de presidente da FECOMIN, que é a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso, eu também estou coordenador nacional do cooperativismo mineral junto à OCB, que é a Organização das Cooperativas, onde a gente atende diversos segmentos. Mas para a gente conhecer um pouco dos números do cooperativismo em todo o Brasil, hoje, toda a movimentação que as cooperativas geram, passando por dentro dos seus CNPJ, dá aproximadamente 1,3 bi. O objetivo principal da minha parte aqui no painel é mostrar um pouco a relevância que o cooperativismo mineral tem no Brasil. Hoje, das cooperativas que estão filiadas junto ao sistema OCB, a gente tem cerca de 71 cooperativas que abriga cerca de 66 mil garimpeiros e que em seus títulos minerários hoje elas movimentam cerca de 4 bi por ano. Tá? Então, assim, o estado de Mato Grosso, Pará e Rondônia são os estados que mais têm o número de cooperativas atuando. Então, a gente tem aí, na parte das cooperativas mineral aqui dentro do estado do Mato Grosso, são cerca de 14 cooperativas, com cerca de 9 mil cooperados e movimentando aproximadamente 6 toneladas de ouro por ano aqui dentro do estado de Mato Grosso. Tá? E isso recolheu dentro dos cofres públicos, só pelas cooperativas, cerca de 23 milhões de reais. Qual que é a relevância do cooperativismo mineral hoje para a questão da pequena mineração? É com o cooperativismo mineral que a gente conseguiu trazer mais legalidade, conseguimos promover uma questão de orientação e assessoria para esses pequenos garimpeiros, também ter uma lavra mais responsável, além de estar acompanhando um pouco mais as legislações, as mudanças e as adequações, um controle de origem, com isso a gente conseguiu gerar e mostrar um pouco desses números que a gente acabou de apresentar aqui, a recuperação ambiental dessas áreas, como no caso, diversos trabalhos que na região, por exemplo, de Poconé, uma lavra virou-se um parque lá de visitação. Na região de Peixoto de Azevedo temos áreas que virou piscicultura, fruticultura, pecuária, entre outras atividades. Em outras regiões, essa diversidade econômica vem da recuperação das áreas. A questão também de haver mais harmonia. Com as cooperativas a gente conseguiu conciliar mais a questão da mineração industrial com a pequena mineração, com a atividade garimpeira. Bom exemplo, a gente tem lá na região de Aripuanã, a gente tem na região de Peixoto de Azevedo, até mesmo na região de Poconé. Mais impostos, porque trazendo todo esse público para legalidade, para formalidade, a gente automaticamente promove a arrecadação de impostos e com isso a gente pode, no caso, os municípios, os estados promoverem investimento e a licença social. Quando a gente vai falar de cooperativas, a cooperativa está composta pela população local. Você vai encontrar as cooperativas de garimpeiros, justamente a população local ali é que faz parte daquela cooperativa e com isso você faz com que a sociedade, a comunidade que ali está, compreenda um pouco mais sobre a nossa atividade e gere e proporcione para elas a questão de uma distribuição de renda justa. Passando. Está passando. Bom, quais são as ações hoje que a OCB tem feito em prol
do cooperativismo. A gente tem dentro da OCB uma câmara temática que trata do assunto, um relacionamento institucional, então ela faz a interlocução. A gente tem, no caso, o acordo de cooperação com o Ministério de Minas e Energia. Já geramos parceria com a Agência Nacional de Mineração, inclusive um dos editais que saiu promovido para oferta social teve a participação junto com a OCB, parcerias com universidade, cartilhas, estudos e missões, políticas de combate contra a lavagem de dinheiro, inclusive é uma parceria que a FEComim somou com a OCB nesse contexto para que a gente pudesse construir isso para as cooperativas. O projeto de rastreabilidade que está sendo desenvolvido com a RM, que no caso está com o projeto do CRAFT, que é um protocolo para que possa haver uma padronização e uma melhor orientação. Quais são as políticas públicas para organizar as cooperativas minerais de pequena escala? Proformalização, regulamentar a lei da PLG e o Estatuto do Garimpeiro, fortalecimento da Agência Nacional de Mineração e dos órgãos ambientais, ficou claro aqui nos painéis anteriores e as citações, o edital de disponibilidade, principalmente a oferta social, que faz com que haja esse equilíbrio e esse fortalecimento nas regiões onde está inserida. O setor é favorável à parte da rastreabilidade, linhas de crédito no primeiro painel da tarde mostrou isso. Combate à extração ilegal, sim, é uma das demandas que o setor tem nesse sentido, porque garimpo não é aquela extração ilegal que é mostrada, o garimpo ele é um dos segmentos da mineração, capacitação e treinamento é uma das necessidades. Só que tudo isso a gente tem que levar em conta que o cooperativismo ele cuida de pessoas, e o garimpeiro é um ser humano, e enquanto a gente não olhar para ele dessa maneira, dificilmente a gente vai conseguir evoluir políticas públicas que fortaleçam o setor cada vez mais. E aqui eu vou rodar um vídeo para vocês para resumir essa minha fala. Cooperativismo mineral é garimpo responsável. Cooperativismo é meio de legalização da atividade garimpeira. É essencial para o sustento de famílias e para o desenvolvimento das economias locais. Cooperativismo é sinônimo de compromisso ambiental e desenvolvimento socioeconômico. Quando o assunto é meio ambiente, a formalização faz toda a diferença. Recuperação de áreas, lavra responsável, rastreabilidade e redução ou até mesmo a eliminação do uso do mercúrio na atividade. E não para por aí. As cooperativas oferecem acesso a títulos minerários, tecnologias que permitem o aproveitamento racional dos bens, assessoria e orientação aos cooperados. São mais de 66 mil garimpeiros que decidem os rumos do negócio por meio de uma gestão democrática. Mais de R$ 1 bilhão de faturamento em 2022. E 74 milhões em royalties da mineração. É o COP, contribuindo diretamente para a economia nacional. Legalização, respeito ao meio ambiente e prosperidade. Esse é o cooperativismo mineral brasileiro. Para mais informações, procure a Organização das Cooperativas Brasileiras. Pessoal, aí eu acho que resumiu bem o que é o cooperativismo. É um segmento tão importante quanto a nossa mineração industrial, assim como tem a nossa agricultura separada nos seus diversos tamanhos e porte. O setor mineral não pode ser diferente, até porque a gente tem jazidas que são de escala industrial e tem as jazidas que são de pequeno porte. E o objetivo do setor mineral é fazer uma extração racional e justa e equilibrada com o meio ambiente. E o cooperativismo está aqui para poder fortalecer e fazer a sua parte nesse contexto.
Da minha parte da apresentação é isso. Meu muito obrigado a todos. Obrigada, Gilson. Bem objetivo, claro. Então, Rogério, com a sua palavra, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite do nosso amigo Humberto. Eu tenho uma apresentação também para vocês, eu gostaria que colocassem no telão. Bom, pessoal, eu sou o Rogério, eu sou diretor financeiro da cooperativa Copemiga, né? Nós fazemos parte da nova diretoria da cooperativa, então nós temos aí alguns dias só à frente da cooperativa. Sou morador da região de Aripuanã e venho aqui de próximo, aqui de Cuiabá, que sou ali de Pontes Lacerda, né? Nascido e criado nessa região aqui. E fomos fazer um tour na região de Aripuanã e acabamos ficando por lá. E viemos para o garimpo para Aripuanã, né? E no caso, devido às situações das adversidades dos garimpos ilegais, os garimpeiros se juntaram para poder formar essa... Bom, eu estou aqui representando, pessoal, 1.116 garimpeiros e cooperados da Copemiga, a cooperativa de mineradores e garimpeiros da região de Aripuanã. E lá, como eu já falei para vocês, que exerço a função de diretor financeiro, e falo também em nome da nossa diretoria executiva. Está aqui presente o nosso diretor-presidente, o senhor Josair Padilha, um dos representantes nossos do Conselho Fiscal, o senhor Marcelino, e o nosso diretor administrativo, que ficou lá na nossa cidade, porque alguém tem que trabalhar, né? Se um sai para os eventos, tem que ficar alguém trabalhando lá. E também o nosso membro, o do Marcelino, e agradecer também a presença da nossa cooperada, Andréia, que se disponibilizou para participar do evento. Em agradecimento também, em nome do senhor Humberto, eu cumprimento a todos vocês aqui presentes. Eu estou aqui para falar um pouco, pessoal, do cooperativismo, mas para falar sobre transformar a vida das pessoas, transformar realidades, que é o que o cooperativismo, na verdade, faz. É sobre dar oportunidade para o pequeno, para que ele se torne grande. Nós já escutamos falar muito sobre isso aqui, e é a única forma que a gente vê do pequeno crescer através do cooperativismo. E sobre proporcionar ao brasileiro esforçado e trabalhador a oportunidade de dar uma vida digna para a sua família e gerar desenvolvimento econômico e social. A Copemiga nasceu legalmente no dia 6 de dezembro de 2019. Então ela é uma criança ainda, está começando a dar seus primeiros passos, mas eu já adianto para vocês que juntos, unidos, conseguimos resultados extraordinários nesse tão pouco tempo. A nossa cooperativa, como todo mundo trabalhava de forma ilegal, então depois de uma grande operação, todo mundo ficou desprovido de moradia. Então nós conseguimos, através da cooperativa, construir a nossa vila. Então a cooperativa Copemiga hoje ela possui uma vila e ela abriga mais de 500 famílias, tá? Nessa nossa vila, nós temos ali energia elétrica para as pessoas, temos lá água encanada, tem internet. Então é uma vila bem estruturada. Nessa vila nós temos também 2 comércios locais, tem restaurantes, lanchonetes e uma infinidade de outros empreendimentos para poder servir os nossos cooperados e moradores da vila. Com o apoio do município, da Prefeitura Municipal, nossas crianças também e jovens podem ir regularmente à escola. Um dos nossos primeiros trabalhos foi cuidar da saúde dos nossos cooperados. E em 2020 nós tínhamos 1.400 casos de malária. Em 2021 conseguimos reduzir esses casos para 400. E hoje, em 2023, até a presente data, nós não temos nenhum caso de malária registrado nos entornos do nosso garimpo, tá? Porque nós desenvolvemos um trabalho em parceria com a Gaia, Consultoria de Estudos e Projetos, que presta serviço para a Copemiga. Isso, pessoal, é o resultado que aparece quando os garimpeiros se unem e começam a trabalhar de forma legal e organizada. Não é fácil, é um trabalho árduo, um trabalho de muita conscientização, mas é possível. E assim, fomos reconhecidos como caso de sucesso de controle da malária da 16ª Reunião Nacional de Pesquisa em Malária, que aconteceu no Rio de Janeiro, em abril de 2022.
E neste evento estavam reunidos os principais pesquisadores de malária do Brasil e das Américas, além de representantes da Fundação Fiocruz, Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. Isso é um reconhecimento de um trabalho feito em equipe, tá? Todos da nossa cooperativa merecem um aplauso e um trabalho por ter conseguido alcançar esse êxito devido a uma pandemia tão grande de malária na nossa região. Essa é a nossa equipe, tá? Esse é um posto de coleta de malária dentro da nossa vila. Tudo isso é construído com recurso próprio da cooperativa, tá? Nós temos os técnicos, laboratório de análise, tudo financiado pela cooperativa. E montamos recentemente um posto de saúde, também com recursos próprios. E nesse posto nós temos uma dentista particular para atender os nossos cooperados e suas famílias. E em breve teremos também um médico para poder estar atendendo essas pessoas na nossa comunidade. Esse é mais um dia de atendimento comum, tá? Nós temos atendimento todos os dias para nossos cooperados nesse posto de saúde. Um dia de fiscalização do PSF, que após a inauguração do PSF, o município vai com a vigilância sanitária, poder estar fazendo a fiscalização, tá? Então, o ambiente do nosso consultório ali está tudo dentro da regulamentação, tudo dentro da legalidade. Aqui é uma demonstração da nossa instalação. Embaixo desses barracões existem vários boxes com seus moinhos, que são as plantas dos seus cooperados. Tá? Então, cada cooperado opera com o seu moinho, com o seu recurso próprio. A cooperativa tem ajudado o cooperado, mas isso aí é um empenho, é mérito dele, é construção dele, é trabalho suado dele. Tá? E com esse trabalho, fazendo a coisa certa, trabalhando da forma legal, nós pagamos nosso imposto, a gente ajuda o Estado, a gente gera emprego, gera renda para muitas famílias lá, não só para a nossa Vila Garimpeira, mas para a região de Aripuanã. Isso aqui é uma visão periférica, tá? Os moinhos, que a gente tem moinhos pequenos lá, que cada cooperado com a sua condição, ele monta a sua estrutura para poder operar. E hoje, posso falar com toda segurança para vocês, que nós temos total segurança na origem e rastreabilidade do nosso ouro, da produção do nosso ouro. Temos a mais segura origem do ouro, de todo o ouro produzido, é vendido única e exclusivamente na nossa PLG. Temos um sistema de segurança na entrada e na saída, onde há uma fiscalização rigorosa. Nenhum garimpeiro sai com ouro da cooperativa. Toda a nossa produção é entregue pelo cooperado diretamente na fundição para a DTVM. A cooperativa ela faz simplesmente a emissão da nota fiscal e recebe, e o recebimento da produção é entregue ao cooperado. Assim que a comercialização ela é efetivada entre DTVM e a cooperativa faz esses pagamentos ao cooperado via PIX, via transferências bancárias. Então o cooperado ele não fica com a posse do ouro produzido. E assim nós conseguimos controlar a rastreabilidade do nosso ouro que é produzido dentro da nossa PLG. Hoje somos contribuintes e ajudamos o desenvolvimento social do Estado de Mato Grosso. Somos uma das maiores empresas com arrecadação financeira e distribuição de valores aos seus produtores, cooperados da região de Aripuanã. Nos últimos 10 meses, produzimos cerca de 245 quilos de ouros, vendido no valor aproximado de 73 milhões, com a média mensal de 7,3 milhões. Todo esse dinheiro é recolhido dos impostos, tá? Com antecedência, a cooperativa retém esses impostos antes de estar fazendo repassar os valores para os cooperados. Nós retemos os recolhimentos dos royalties do superficiário, pagamos o imposto TRFM, que é um imposto novo do Estado. Então, na cooperativa, toda a nossa produção ela é 100% recolhido todas essas taxas e os impostos dela e proporcionando desenvolvimento econômico na cidade e região. Somos responsáveis, isso aqui são dados que são apresentados pelos nossos administradores públicos, 40% do comércio local da cidade de Aripuanã e nossas famílias moram na cidade. Então lá nós investimos e gastamos o nosso dinheiro. E conquistando muito, esse espaço foi conquistado com muito trabalho e muita dedicação. Na sustentabilidade nós trabalhamos com inteligência para produzir ouro de forma sustentável, garantindo a proteção dos recursos naturais e a saúde humana. O nosso ouro é produzido através do sistema moderno.
nós usamos lá as mesas vibratórias, que é um método de extração de ouro que não emprega mercúrio. Utilizamos técnicas gravimétricas que permitem ao garimpo separar o ouro do sedimento com a mesa vibratória. E com ela separa o material leve do ouro, que é o mais pesado. E nós temos os nossos maquinários que nós utilizamos. Esses tapetes, os garimpeiros também usam os tapetes, tá? Esse procedimento faz com que o material passe no caso, os moinhos, e vai ficar retido nos carpetes os materiais mais pesados, e esse material depois, ele vai para o nosso resumo, que é uma central de processamento. E após o pessoal demora um tempo, né? Vai trabalhar 1 hora, 2 horas, depende de como está a produção. Isso o garimpeiro ele já tem prática de reconhecer quanto tempo que ele vai demorar para estar fazer essa despesca. E em seguida, esse material é retirado desses carpetes, eles batem numa caixa lá e leva diretamente para o resumo. E a gente chama lá de o concentrado, né? Então, mais ou menos aí esse é o sistema de trabalho, tá? Passa pelo processamento do moinho, eles batem por uma caixa, depois ele concentra esse material, vai para a mesa vibratória, fica um concentrado e faz todo um processo manual de resumo ali. E uma das nossas metas, pessoal, é alcançar o selo verde, que também é conhecido como a certificação, né, certificação verde ou ecoselo, que tem o objetivo principal de chancelar entre empresas e fabricantes que adotam práticas e medidas de procedimentos socioambientais responsáveis. Os agradecimentos, eu quero agradecer a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, a todos os garimpeiros que lutaram juntos, que passaram fome, sede, que dormiram em cima da ponte para poder tentar legalizar a nossa atividade, trabalhando no sol, a chuva. Quero agradecer também a Nexa, que nos cedeu o subsolo, renovou um TAC agora recentemente, permitindo que continuássemos a desenvolver a nossa atividade garimpeira legalizada. A Nexa, a gente só tem a agradecer a ela por isso. Com isso ela ajudou milhares de famílias a terem seu sustento. Agradecer também ao senador Wellington Fagundes, ao governo do estado, representado pelo Betamate, pelo senhor Juliano Jorge. E agradecer ao nosso escritório de advocacia, ao Irajá Lacerda, e ao Dr. José Lacerda e toda a sua equipe de advogados, que ajudou a intermediar com a Nexa e com o governo todas essas situações burocráticas aí, envolvendo para poder dar legalidade para a nossa atividade. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Aripuanã, em nome da Suleir, e a Câmara dos Vereadores de Aripuanã, e todos os empresários e moradores que apoiam a nossa atividade na cidade. Agradecer a nossa primeira diretoria, os senhores Antônio Vieira e o Ademir dos Santos, e a senhora Andréa Cristina, que até agora no mês 10 fez parte dessa diretoria, e por todo o trabalho e contribuição deles para a nossa cooperativa. E dizer que a nova diretoria executiva, o senhor Josair Padilha, o nosso senhor Guilherme Viraço, o nosso diretor administrativo, eu, Rogério, e ao Conselho Fiscal, os senhores Marcelino, Helena, Heidgar, Leontina, Odair e Emanuel. Temos uma grande missão pela frente, pessoal, e vamos fazer muito mais. Isso é só o começo para nós, e obrigado a todos. Obrigado, senhor Rogério. Passo a palavra para o André Molina. Tem 15 minutos, viu, André? 1 minuto de tolerância, só ele teve 1 minutinho de tolerância. Eu corto o microfone. Capaz. Boa tarde a todo mundo. Quem não me conhece, sou o André Molina, sou o presidente da cooperativa lá de Poconé, sou geólogo formado aqui na universidade há mais de 30 anos, acredito. E a gente fez uma ideia muito interessante para a época. Em 88, com a Constituição do Brasil, se falou que os garimpeiros, ou aqueles que atuam, né, no regime de lava garimpeira, ou PLG, tem que se organizar enquanto cooperativa. Em 90, nós montamos a primeira cooperativa lá em Poconé, a Cooperauro. 89, a Lei 7.805, com a PLG. E em 90, a gente já montou a primeira cooperativa
de mineração do Brasil, a Cooperal. E eu me lembro bem disso, e a história que eu quero contar para vocês é que, inclusive, eu tenho camisa de manga comprida, viu, Gilson? Mas eu não quis colocar minha camisetinha lá do trabalho para a gente lembrar que é importante você saber o que você fez e, na verdade, quando eu vejo a Cogavep, o pessoal de Aripuanã, Pouso da Seda, a Alta Floresta, as cooperativas aqui de Livramento, a gente fica muito feliz, né, de ter, de repente, iniciado uma ideia com projetos diferentes, sejam eles menores ou maiores, minerações mais artesanais, outras mais industriais, porém, o grande motivo disso é a qualidade e o modelo geológico que nós temos para aproveitamento sobre esse regime de PLG. Isso é importante. O representante da NM, quando falou aqui, nós vamos para o ano que vem apresentar a consolidação da legislação da PLG, eu vou falar a mesma coisa para ele, apesar de ele não estar aqui, que nós falamos lá no encontro em Guarantã. Nós estamos esperando, tem 30 anos. Falei para o Luiz Mauro. Ô Luiz, está lá o Almir Sater falando que o ouro é uma tragédia, é uma desgraça. Então a gente vai esperar o ano que vem? Tudo bem. Será que vai ser o ano que vem? Nós estamos esperando faz muito tempo. É ridículo, na verdade, ele chegar e fazer uma proposta que o ano que vem nós vamos ter isso aí. Lá em Guarantã, no ano passado, falou a mesma coisa. Quando eu vejo o secretário aqui de desenvolvimento, aqui, o Dr. Paulo Leite, falar que a taxa é para fiscalizar, que a taxa é para não sei o quê, que a taxa não sei o quê, para tributar, e aí justificar que, enfim, o Estado do Mato Grosso está inserindo no processo de mineração. É conversa. O que eles fizeram que você fez até agora? Ele falou que colocaram energia elétrica para os municípios. Ótimo, e não vai fazer a mesma coisa com essa taxa? Quem que é que garante que isso pode acontecer? Então são coisas assim que nesses 35 anos trabalhando com esses projetos, com essas ideias, é que a gente fica, a cada dia que passa, mais absorto nessas afirmações. Parabéns, Rogério. Parabéns. Adorei. E, cara, faço votos mesmo que depois de 30 anos você não fique indignado. Igual toda vez que tem um encontro eu fico, né? Na verdade eu fico mesmo, não tem jeito. É uma coisa assim, eu acho que meio natural. Mas é a verdade. Nós somos do minério. Estamos aí brigando, xingando, falando as coisas. E o que está adiantando? O que está adiantando? Eu fico numa situação muito interessante, porque nesses 35 anos eu chego hoje, assim, para me aposentar, né? Careca. E eu fico frustrado, porque muita coisa aconteceu, mas aquilo que a gente precisava, que a gente precisa que acontecesse, não acontece. A semana passada, eu recebi uma visita da Polícia Federal e do IBAMA, me acusando de ser receptador de mercúrio. A nossa cooperativa recebeu um mandato de busca e apreensão. A cooperativa do Gils, que ele está falando aqui, estamos tendo cooperativismo, vamos ficar todo mundo junto aqui que a gente vai vencer, recebeu uma das maiores visitas lá, que a gente não consegue entender. O que é que nós fizemos nesses 35 anos? Eu me lembro que quando a gente montou as primeiras histórias lá em Poconé, o mercúrio você chegava e pegava ele lá dentro do vidrinho assim, ó, de 1 quilo, e ia trabalhar, ia fazer as coisas. Em 89, se criou e colocou o IBAMA como responsável pelo controle do mercúrio.
Em 2018, se criou a Convenção de Minamata. Somente em 2021, agora na pandemia, é que o IBAMA passou a ser responsável pelas empresas que querem importar o mercúrio para a nossa utilização. A mineração que nós trabalhamos no regime de PLG, ela tem particularidades relacionadas com o ouro que a gente trabalha, que o doutor Yuri deixou muito claro aqui, ó, o que nós vendemos para o Estado no ano passado, o ano retrasado. Quanto que foi a arrecadação de CFE? 5 vezes mais. Não é brincadeira. Nós não estamos brincando. Quando eu penso nesses 30 anos de cooperativa lá de Poconé, Gilson, eu tenho certeza que nós geramos mais de 50 mil empregos durante esses 30 anos. A Baixada Cuiabana, se você for juntar hoje como ela está, é muita gente trabalhando, é muita renda. E eu fico frustrado, porque a gente se considera inteligente, né? Pelo menos acha que saca as coisas. E a gente nunca sacou que em algum momento na nossa história, uma proposta de asfixia, porque isso é uma proposta de asfixia, de dizer que a nossa operação ela é feita com um produto ilegal. É a mesma coisa de chegar no nosso combustível, na nossa energia elétrica e falar que Itaipu é ilegal, porque pertence ao Paraguai. Ou falar que o combustível que nós utilizamos hoje, ele é ilegal porque ele veio de uma outra situação, de uma outra questão. Então, é muito complicado você ver uma atividade desse tamanho, com uma história dessa, com as modificações que ela vem trazendo durante esses 30 anos ou 40 anos, e aí vai tudo por água abaixo para prender o meu computador dizendo que eu estou comprando mercúrio ilegal. É vergonhoso. Né, doutor? É triste. Aí você vê aqui e escuta, né, um monte de coisa. É o secretário falando, nós vamos fazer agora o diagnóstico da mineração do Estado. Isso é uma vergonha. Diagnóstico agora, o que o Estado tinha que fazer era imediatamente ir preparar as defesas e preparar as justificativas para essa atividade merecer hoje um diagnóstico do Estado. Isso que eles tinham que fazer. Na verdade, o doutor Paulo Leite, que falou aqui a respeito do dinheiro que ele vai empregar para trazer conhecimento, trazer não sei o quê, é conversa fiada. O que ele tem que fazer, na verdade, agora, é colocar o Estado para poder trazer soluções, principalmente relacionado a essa questão do mercúrio. Nunca fizeram nada. Essa é a verdade. Criar uma taxa para poder fazer isso é vergonhoso. Segunda coisa, quando a gente estuda tudo aquilo que nós fizemos durante esses anos, Gilson, nosso deputado federal, nós estamos preparando aqui. É muito importante a gente entender, e é claro que é difícil, que todos os modelos que nós criamos em todos esses depósitos que a gente conhece, eles tiveram um efeito maravilhoso naquilo que a gente acredita de trabalhar no regime de PLG. Nós estamos migrando, a gente está pesquisando, a gente está procurando entender o que é que está acontecendo. Mas não dá para você chegar, depois de tanto investimento, depois de tanta gente, depois de tanto conhecimento que se acumula durante esses anos todos, que alguém de uma proposta política, isso é uma proposta política. Não estou falando que é uma proposta de governo X ou governo Y, mas é realmente uma coisa para apertar, para asfixiar, para dominar. E quando eles começarem a colocar que aquilo que a gente usou não poderia ter sido usado, que a gente não sabia, eles vão falar que o que nós produzimos, esse CFEM aí, ó, esse ouro, também tem problema. Se vocês tomarem conhecimento em algum momento que eles multaram, bloquearam bens lá da cooperativa lá de
Peixoto, bloqueio. Os 70 milhões aqui que ele falou, a gente arrecadou 300 milhões, 350 milhões no ano passado com venda bruta de ouro. O que eles colocaram assim, é absurdamente ridículo, é para asfixiar realmente. Você pega a multa e troca pela cooperativa. Não está marcando. Papel cooperativo fica para vocês. Só duas bolinhas. Então, eu queria, nessas breves palavras, doutor, não sei se deu 15 minutos já, dizer para vocês que o cooperativismo, ele é uma ideia legal, ele é um método maravilhoso de trabalhar. A ideia da coletividade, de você trabalhar no coletivo, ela te deixa muito contente quando você olha para aquilo que você está produzindo, que você está construindo. Só que chega nesse momento agora, perto da minha aposentadoria, que lembra que eu falei dos cabelos careca, né? Que eu vejo que esses 35 anos ainda me deixaram agora muito frustrado. Por que que nós não compramos uma mina com esse dinheiro que nós arrecadamos lá de mercúrio? Por que nós não montamos uma empresa para importar o mercúrio para a gente trabalhar? Tendo em vista que o que eles citam aí de convenção de Minamata, que o Brasil entrou na convenção em 2018, ela não fala em momento nenhum para você acabar com o mercúrio. Ela fala para criar métodos e metodologias para diminuir a utilização de mercúrio. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no Ministério do Meio Ambiente, lá no portal do Gov, e coloca lá mercúrio metálico, vocês vão ver exatamente o que eles estão falando. Olha, as centrais de amalgamação é a solução para restringir e melhorar o aproveitamento do mercúrio nas atividades, eles chamam de artesanais, mas nas atividades envolvidas, ainda que utilizam mercúrio. E para terminar, para não tomar mais tempo, porque senão eu tenho que tomar outro remedinho para controle de pressão, a gente tem investido, tem trabalhado, porque é importante também, no modelo em que você utilize menos ou não utilize mercúrio para poder recuperar o ouro. Em algumas situações, Peixoto tem um ouro, vamos dizer, quase de aluvião, você vai ter um ouro, uma granulometria um pouquinho maior, mais grossa um pouquinho. Então, pode ser possível você conseguir recuperar esse ouro dessa maneira, com mesa vibratória, mas o mercúrio para o ouro grosso é a melhor coisa que existe. Não tem nada que vai substituir, em termos de praticidade, em termos de recuperação, a utilização do mercúrio para esse tipo de lavra. Poconé, nós temos uma faixa granulométrica onde ainda nós vamos ter um ourinho meio grosso, né, acima aí de 80 mestres, 90 mestres. E aí vai afinando até 400 mestres. Então, esse ouro mais fino é possível, é passível de fazer a lixiviação dele. E nós investimos, nós montamos um projeto que chama Pelicano, ele está com 4 anos, né, na pandemia ele ficou meio parado, e que no ano passado, quase nessa mesma época, nós fizemos um lançamento, lá em Poconé, do Pelicano, para iniciar os testes. Nós esperamos quase 5 meses para o Exército liberar a licença para a utilização de ceadeiro de sódio. E estamos fazendo os testes até agora. E eu vou falar uma coisa para vocês. É possível nós afirmarmos, até o final desse ano, que 80% do ouro que nós produzimos nessa faixa granulométrica de Poconé é passível de ser feito a extração dele via lixiviação. 20% desse ouro não é possível, você demora muito tempo para poder lixiviar. Então, a Convenção de Minamata diz isso, vamos diminuir, vamos restringir, vamos. Mas tudo tem que ser muito bem claro com os órgãos federais, com os órgãos estaduais. Você vê hoje
que uma das coisas que o Dr. Paulo Leite devia ter dito é exatamente o que está acontecendo hoje com as nossas minerações, com as nossas cooperativas. Todas não, Aripuã não, acho que não. As cooperativas foram visitadas na quarta-feira passada. Todas foram investigadas, todas estão sendo investigadas como utilizando mercúrio ilegal e com multas astronômicas. As multas passam de bilhões de reais somadas. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o modelo de cooperativismo ele é maravilhoso. O que não deixa, na verdade, a gente melhorar mais ainda, na verdade, são as estratégias, né? Porque se eu coloco hoje um tampão ali, né? E do Mato Grosso para o Pará, nós não queremos mais nada, nós não queremos desmatamento, nós queremos o fundo da Amazônia lá e pronto, acabou. E ali não tem mais nada. E esse negócio de garimpo aqui, vamos pensar direitinho o que é que nós queremos, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser discutido com a sociedade, não empurrar do goela abaixo que eles estão fazendo com a gente. É muito complicado você chegar depois de 40 anos e alguém falar para você, Gilson, que tudo que você produziu até agora foi de forma irregular, vou chamar assim, entendeu? Que o Estado nunca teve a mínima preocupação de saber onde vinha essa matéria-prima, que ela é essencial para a produção do ouro. E aqui a gente vem e faz propaganda que nós produzimos 5 vezes mais, com 6 bilhões e não sei o que, papá. E por que não fala que isso aí foi tudo produzido segundo as investigações com mercúrio ilegal? Que eles nunca fizeram isso aí. Nunca pensaram que a gente poderia estar fazendo esse tipo de coisa. Esse ouro que eles estão falando aqui, o CEFEM, tem que tomar muito cuidado. Todo objetivo que a gente fez até hoje pode estar tudo sendo trabalhado, asfixiado. Pode se desmoronar todo esse exemplo, toda essa luta que a gente fez durante esses anos todos, porque faltou uma coisinha. E eu me culpo muito, acho que faltou inteligência da minha parte de não ter pensado que um dia algum oportunista, alguma pessoa iria utilizar esse tipo de coisa para acabar com todo o trabalho que a gente fez durante esses anos. E para terminar agora definitivamente, só queria dizer uma coisa para vocês. A minha aposentadoria no ano que vem, tá? Não vai ser mais. Não vai ser mais. Porque a gente tem que ter bem claro, Gilson, que o nosso modelo é um modelo interessante, é um modelo bom, é um modelo, igual você falou, que leva as famílias para trabalhar junto. É complicado, é difícil, você tem barragem, você tem barranco, não é assim. Mas nós não vamos desistir por causa disso aí, não. Eu não vou desistir de criar essa história porque alguém veio me falar agora que os caras estavam trazendo mercúrio da Bolívia, estavam fazendo qualquer coisa, e eu comprei esse mercúrio. Eu sou da organização criminosa. Eu não vou aceitar isso. Por isso que eu não vou aposentar o ano que vem. E o mais interessante, Gilson, é que nesses 40 anos que nós estamos mexendo com isso, quanto que melhorou? Em 95, a SEMA, ela criou um estudo, metodologias para criar a central de amalgamação através do Manual de Procedimentos das Atividades Mineradoras. Só em 95. Então, o que é interessante, José, é que você fica tão frustrado, tão embasbacado com uma história dessa, porque agora, em 2020, 2019, 2020, que acharam essa história aí desse mercúrio contrabandeado. E o resto, 30 anos, e ninguém nunca perguntou, a gente não sabe. O mercúrio culturalmente,
você compra em farmácia, você compra em boteco. Então, assim, é muito difícil de aceitar. E eu vou falar para você, presidente da FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado, nós não vamos desistir. Nós estamos com uma situação agora em Poconé, na Assembleia que nós fizemos agora na terça-feira, de que 80% da nossa atividade ela vai paralisar. Porque veja bem uma coisa, eu não tenho onde vender o meu produto, porque está paralisada a exportação do ouro. E o doutor Yuri falou aqui, ó, 90% do ouro é exportado. Nós não temos como exportar o ouro agora. Por quê? Porque tem uma investigação, está parado, está não sei o quê, entendeu? Então, várias coisas assim que eu não entro no mérito daquilo que está acontecendo. Mas nós não temos onde vender o ouro. Outra, o mercúrio que você está utilizando, agora eles fizeram quarta-feira com a gente, foram lá na mineração nossa, a mineração é a coisa mais linda do mundo, e a gente fez todo um trabalho para distribuição e guardar esse mercúrio, comprado no site do IBAMA, que eles falam que o IBAMA foi enganado, e aí eles vão lá e apreendem o mercúrio do cara. O cara não tem mercúrio, ele trabalha com mercúrio. Então, se eu não consigo recuperar o ouro, eu faço a minha lavra, beneficio, não sei o quê, e não consigo recuperar, e quando eu recupero não consigo vender, então nós vamos parar. É uma paralisação, é um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, nós vamos entrar naquela diminuição de jornada, e são 1.800 funcionários e trabalhadores que vão sentir esse tipo de coisa. Não porque alguém quer parar, ele não quer parar, nós queremos aumentar. Mas não tem como. Então, era isso que eu queria dizer. Desculpa se minhas palavras não foram de encontro com aquilo que a gente combinou antes, mas é que tem que dar uma desengasgada, principalmente num monte de gente aí. Obrigado. Gratidão, André. Eu vou tomar um minutinho do tempo de todos. E eu gostaria de ouvir muito o Gilson, especialmente aqui como FECOMIN, em relação a essa situação do mercúrio, que é importante. Mas eu gostaria de lembrar de alguns pontos desse processo, porque a gente advoga para a Copa Poconé, então a gente acompanha esse processo desde a Operação Hermes 1. Primeiro, todo o mercúrio que... Primeiro, a cooperativa teve um mandado de busca e apreensão, mas o nosso mercúrio não foi apreendido pela Polícia Federal, ele está apreendido pelo IBAMA, porque ele entendeu que nós não estamos depositando do jeitinho que ele queria, 100%, a gente está 80%. Ele não questionou a origem do nosso mercúrio, porque nós estávamos no Cadastro Técnico Federal e tínhamos notas fiscais. Só que esse mercúrio foi comprado antes de 2018, quando era quimidrol. Todo mercúrio comprado após 2018 está sendo questionado e apreendido. E o que o André colocou aqui, muito importante, é que independente de você estar no Cadastro Técnico Federal e comprar com nota fiscal, ainda assim, você foi tratado como bandido, como se você fizesse parte daquela situação. E a pergunta que nós já fizemos e não quer calar é, IBAMA, para quem nós vamos comprar o mercúrio, se o protocolo de Minamata, e não existe lei proibindo o uso, porque ele não é um produto ilegal no mercado hoje, aonde eu posso comprar se o Cadastro Técnico Federal Nacional, quando fala na aba de aquisição de mercúrio, ele está suspenso desde dezembro do ano passado. Então, como é que se trabalha uma legalidade ou ilegalidade quando o órgão ambiental, que é o IBAMA, na verdade era o Instituto, mas o nome, e o próprio Instituto deixava transacionar essa mercadoria e, de repente, ele vem e pune todo aquele consumidor, mas ele não assume o papel e relevância dele, a parte dele nessa história. E aí você coloca todas as famílias em jogo, e mais do que isso, a grande preocupação que o André quis trazer aqui, é verdade, se o meu mercúrio é ilegal, meu ouro também era, e foi transacionado e foi legalizado dentro do que todas as regras do jogo, tudo dentro da lei. O ouro é um minério super rigoroso de compra e venda, de controle e assim por diante. Então, eu peço encarecidamente, quem tiver interesse, entre, procure entender um pouco mais a questão. Não faça um julgamento sem ter conhecimento de causa, porque fica fácil a gente julgar.
E o que se tem que se julgar não é o garimpo ou a mineradora licenciada, porque se ela está dentro de uma cooperativa, ela está licenciada, senão ela não tinha como estar licenciada. E se ela está licenciada, a SEMA disse como é que tinha que ser o processo de uso do mercúrio. E o processo de uso do mercúrio é muito tranquilo quando você está com ele acondicionado de forma correta, dentro daquela planta de amalgamação e assim por diante. O que nós temos que questionar são aqueles que não fazem uso do licenciamento, que estão irregular. E esse sim, não só em relação ao mercúrio, quanto à irregularidade tem que ser encerrado, porque ele atravessa o mercado do ouro legal e só prejudica. Gente, eu não podia deixar de fazer essa fala aqui, porque a gente está acompanhando há muito tempo e a indignação é enorme, a gente acompanhou todo o trabalho da Coperpoconé e ela está assim, e nós vamos conseguir reaver esse mercúrio, porque é justo e de direito. Por favor. Pessoal, eu mostrei na minha primeira fala a relevância que tem o cooperativismo mineral para essa atividade. Com a fala do André, o colega aqui também mostrou para nós o quanto transforma vidas a questão de cooperativa. Nós cuidamos de pessoas. A fala do André mostra claramente um fato de tantos outros que a atividade garimpeira às vezes sofre. Um deles é a questão da imagem, que todos vocês que são do setor sabem que ocorre extração ilegal sendo chamada às vezes de garimpo. Isso é uma diferença que eu bato nessa tecla constantemente. Segundo, a atividade garimpeira, desde a parte da comercialização dela, toda a movimentação financeira é rastreada, só pode comercializar com quem de fato tem autorização do Banco Central. Então começa aqui, o dinheiro que vem para a nossa atividade é dinheiro de procedência lícita e bem monitorada. O segundo ponto que o André coloca, que 30 anos de luta, esse é um setor que nunca teve uma capacitação por parte do governo, igual a gente vê em Brapa, em Paer, e tantas outras capacitando o setor agrícola, pecuário, entre outros, mas o mineral a gente nunca teve. E é um setor que não tem, como ficou muito claro nos painéis anteriores, linhas de crédito. Então é um setor que desenvolveu e se modernizou com recurso próprio, coisa que nenhum outro setor teve, porque até mesmo se eu abrir uma pastelaria, eu consigo linha de crédito no banco. E se eu quero abrir uma grande indústria, então o FCO para mim fica asilia. E é isso que a dor que o André coloca, é que quanto mais legal a gente busca, quanto mais a gente luta, cumprindo a legislação, trabalhando com recurso próprio, tentando se aprimorar cada vez mais, atendendo a nossa agência mostrando um milagre que hoje trabalha com 1/3 do quadro para atender o setor, e o setor se reinventando, o setor se aprimorando. E essa operação que a gente sofreu, que a gente está passando por ela e enfrentando, foi uma situação que você checa a empresa, tem o cadastro lá dentro do IGAMA. Você vai e compra o produto exigindo a nota fiscal, você faz um pagamento por meio da sua transferência de conta. Vocês acham que se as cooperativas ou alguém tivesse intencionado em comprar um produto legal, iria fazer dessa forma? Iria pegar, às vezes, sei lá, um dinheiro em espécie e mandar comprar sem... Quando que cai uma situação dessa? Aí do nada você é surpreendido te alegando que você cometeu um ato ilícito de uma coisa que você tenta fazer na mais transparência possível. Então assim, são situações que denigram a imagem de um setor que está cada vez mais buscando a legalidade, coloca no caso uma situação que não era, como é que se diz assim, que não estava escuro para a parte do governo, porque foi checado, foi dentro do próprio órgão a situação. Então isso é o que o André compartilha, esse tipo de dor. Mas é igual ele falou, além de tudo que a gente passa, as dificuldades que a gente enfrenta, esse setor está aqui para cuidar de pessoas. E se a gente que está à frente, se a gente que está envolvido, se a gente que está movimentando, a gente pegar e simplesmente amolecer por certas situações, não se mobilizar, igual a Panis falou, já estou há um ano e pouco trabalhando na defesa, trabalhando nessas questões. Se a gente não somar o restinho de forças, não se unir o setor e atravessar mais essa questão, porque no passado mesmo,
A gente trabalha com uma coisa que muitas às vezes não leva em consideração, a gente trabalha num bioma que tem o mercúrio natural, tanto nós lá no Amazonas, quanto aqui o Pantanal. E isso é natural dele, não estamos falando que foi algo inserido, porque hoje a mineração, a atividade garimpeira, ela não insere mercúrio no meio ambiente. O que o Molina resumiu ali, falou para vocês, nós atendemos o protocolo de Minamata. Quando você faz o processo lá de beneficiamento e extração, você traz o concentrado para a central de amalgamação, em circuito fechado você utiliza, recupera o mercúrio, reativa o mercúrio e reutiliza de novo. Porque também ninguém é besta de pegar dinheiro e ficar jogando fora. Custa caro esse produto. Então, assim, você faz e toma todas as providências. E o cooperativismo trouxe à luz essa questão de como proceder com responsabilidade, com cuidado ao meio ambiente e com esse desenvolvimento. E, principalmente, orientou os seus cooperados para fazer dentro da legalidade. Comprar com instituições credenciadas dentro do órgão, exigir a sua nota fiscal e fazer o pagamento com transferência bancária para dar claridade nas operações. E a gente não tem nenhum receio dos procedimentos legais. A gente trabalha com eles e a gente vai, no caso, permanecer fazendo essa atividade cada vez mais dentro da legalidade. Agora, a extração ilegal, que foi citada em painéis anteriores, que faz aquelas mazelas, está dentro de áreas proibitivas, até o nosso setor é contra aquilo. Porque o bem mineral, uma vez extraído, ele não é como uma lavoura ou como uma pecuária, que você tirar o bezerro, o ano seguinte a vaca coloca outro. Você, no caso, colheu a soja, o ano seguinte você planta, você tem ela de novo. O bem mineral ele tem que ser feito com responsabilidade, para nos atender, que estamos aqui, e atender as nossas gerações futuras. Então, assim, de forma geral, é isso, o recado que eu acredito que, diretamente sobre essa situação, a gente precisa dar, e fico à disposição para esclarecimentos de dúvidas e questionamentos. O outro mandando aqui. Eu vou abrir agora para quem tirarem suas dúvidas. Explorem ao máximo essas pessoas extremamente competentes, por favor. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou Pamela Alegria, advogada. Antes de mais nada, parabenizá-los pelo painel. Externalizar uma eterna gratidão que eu tenho em nome do senhor André Molina, que foi a pessoa que me ensinou praticamente tudo do que eu sei de mineração. Te carrego no coração sempre. André, e estendo a pergunta aos demais e do painel também. A gente vive momentos sombrios na mineração. É como se você fosse no supermercado, comprar um pacote de bolacha, pegar uma nota fiscal e dali a pouco você descobrir que a bolacha não tem uma procedência legal. Infelizmente é isso que a mineração tem vivido nos últimos meses. E aí a gente incide também numa problemática maior, a desunião do nosso setor. Por quê? São vertentes distintas, são as grandes mineradoras tendo falas intermediadas pelo IBRAM, inclusive, repudiando a utilização de mercúrio, e todos sabendo que em algum momento na cadeia produtiva ele precisa ser utilizado dentro de todos os protocolos. E eu quero saber de vocês que atuam fortemente no setor do cooperativismo, como nós podemos transpor essas barreiras e levar para todos os segmentos da mineração o que de bom o cooperativismo traz, que é a união. Porque eu acredito que nós só teremos força para efetivamente sermos atendidos nas demandas que nós temos quando o setor se unir. Porque sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O agro só é top porque ele se uniu. Então, eu quero essa fala de vocês, por favor. Pamela, doutora Pamela, né? Quando eu conheci a Pamela, ela estava virando doutora. Na verdade, obrigado pelo carinho. De verdade, é uma relação que a gente está construindo, né, no decorrer desses anos e anos e anos, que vai cada vez estar mais forte. Está gravando aí? Quanto à sua questão, eu acho muito importante a questão da união, desunião, mas eu me lembro muito bem, Pamela, a gente
vai guardando algumas coisas na cabeça, né? Em 97, com o famoso escândalo da Briex, da Bolsa de Toronto, o preço do ouro, que era nessa faixa de era $900 a onça, ele foi para 200 e poucos dólares. E quebrou todo mundo. A gente tinha 101 unidades em Poconé. Ficaram 6. Então você contava, assim, era 10, 15 famílias. Ficava eu e Zé Maria sentados lá na frente do posto de gasolina, lá, contando os caminhões de mudança que saíam de Poconé, né? 10, 15 famílias e ia embora. E não houve, nesse momento, em nenhum desse momento de dificuldade, por exemplo, ninguém que chegasse para perguntar, ou, sabe, das autoridades, ou seja lá quem for, não interessava, nunca interessou. Hoje, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante e muito importante. Faz muito tempo que eu não vejo divulgação de novos achados, novas minas, novos contextos geológicos relacionados com o ouro no mundo. Você tem uma coisa ou outra, a gente tem um potencial muito legal aqui para o norte, tá? Tem ouro, tem cobre, mas em termos, como a gente tinha vários e vários depósitos acontecendo, está diminuindo muito. A pesquisa está ficando muito cara e não está se achando contextos geológicos mais favoráveis a você ter aquela infinidade, né, de investimentos nas bolsas de valores e tal, não sei o quê. Então, pode acontecer uma coisa dessa no Brasil, hoje no Brasil. Onde que é que tem depósito de ouro? Novos? Então é um negócio assim, o interesse da história, quando você pega um direito minerário lá e consegue colocar para a cooperativa ou para alguma coisa assim, claro que na mesma hora a cooperativa ela tem que ser 50 hectares, né, que estão discutindo toda essa história. A cooperativa ela requer papel LG porque ela está usando aquele negócio, entendeu? Então assim, tem que se tomar bastante cuidado, porque existem vários interesses que é muito fácil eu dar uma multa para a Covavep lá de 160 milhões de reais, e aí eu vou asfixiando. Eu não estou brincando, vocês têm que abrir o olho, é isso aí, sabe? Um bloqueio. E aí eu vou asfixiando, tá, não sei o que, papá, até chegar a hora que o cara não consegue fazer mais nada, ele tá. É o que eu falei, pega minha cooperativa, eu troco da multa. E nós estamos falando de quê? De depósito de ouro. Nós estamos falando de créditos da Amazônia. Eu não estou citando que é um governo ou outro governo, não é isso. Estou dizendo que o momento é isso que está vindo. E quando eu falo da União, veja bem, nós nunca... talvez em 2006 ou 2007, que teve uma iniciativa pelo governo federal de fazer encontros nacionais de garimpeiros, né, vamos dizer assim, que nós participamos, acho que eu fui nos 2 ou 3, mas que ele tinha um cunho muito mais político em termos de trazer, né, foi quando houve a aposentadoria lá dos garimpeiros da Serra Pelada, né, 48 mil garimpeiros foram aposentados devido ao trabalho das E você nunca conseguiu trazer, eu e o Gilson, o Rogério está pegando a bola, a gente sempre pensou, nós fundamos a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso. O Gilson é presidente, eu sou vice, e as outras duas cooperativas, todo mundo tem cargo, né? Porque ficou nós 5, né, fazendo parte da federação. Tem mais esse tanto de gente, mais umas 10, e a gente está pensando em ampliar. E não é que é difícil você unir, é que os interesses, muitas vezes, eles não congregam de forma, como é que eu vou dizer, incisiva, assim, né? O Gilson, a cooperativa, são modelos diferentes também, né? Mas eu acho que passou da hora, viu, Gilson? Nós temos que fazer isso. Teve uma assembleia aí, eu não lembro de que foi aqui, que ele falou assim, eu falei, cara, estou tendo uma assembleia aqui dos meus garimpeiros, das cooperadas nossas, que está todo mundo aqui com medo, que vai morrer todo mundo, entendeu?
mas eu tenho certeza que só desse jeito que a gente vai conseguir fazer. Mas o nosso presidente vai unir nós agora. Obrigado, meu pai. Essa questão de união, gente, é algo assim, quando se trata de direito minerário e da questão minerária em si, eu olho muito o que aconteceu com os madeireiros. Tá? Então, é um setor que defendia a floresta em pé, foi atacado como sendo o que desmatava e no final quase foram extintos da atividade. Mas a gente tem lutado muito em diversos contextos, em todas as partes. A gente vem também mobilizando a organização das cooperativas, tanto a nacional quanto a estadual. Antigamente a gente não tinha um espaço significativo igual a gente começou a ter, igual a gente começou a evoluir um pouco mais. Então, esse evento aqui, a Expo Minério, com essa ação que está tendo, traz à luz a compreensão de que todos aqui, cada um tem o seu papel no cenário da mineração, mas que tem que um começar a defender o outro. Foi assim lá no norte do Mato Grosso, com a questão da mineração industrial precisando pesquisar áreas e, ao mesmo tempo, permitir com que o garimpeiro pudesse trabalhar em subsolos por meio da anuência e tudo mais, e o relacionamento lá sanou essa questão. O caso de Aripuanã é um outro exemplo de união anexa, igual ao agradecimento que ele fez e mobilizou diversas vidas. Então, assim, vai ter que mudar o foco e todo mundo começar a trabalhar mais junto para que a gente possa, no caso, crescer e se tornar de fato o setor forte que merece ser. É isso. Mais uma pergunta. Pergunta e não discurso, por favor, porque senão, gente, eu atrapalho totalmente o painel dos outros. Mas eles vão descer e também vão poder conversar com todo mundo. Aí eu peço também para o Rogério um minutinho para encerrar e a gente agradecer. Pode ser? Eu só ouço uma pergunta. Boa tarde a todos aí, meu nome é Natan, sou geólogo também. Uma pergunta, quase uma orientação aí para o André. A gente estava conversando agora há pouco. Eu já trabalhei na Cogavep lá para o Justo um tempo, conheço também o ouro aqui da Baixada, e agora eu estou prestando um auxílio técnico para a Copemiga, lá em Aripuanã, e o ouro de lá é diferente, tanto de Peixoto, da Baixada do Peixoto, quanto aqui da Baixada, e é muito difícil eu ver uma cooperativa de garimpeiro lá, por exemplo, que tem um ouro que tem uma origem do VMS, com muito cobre, zinco, muito chumbo, extremamente fino, talco, e fugir de uma realidade de mercúrio. E aí, conhecendo como eu conheci na Cogavep, conhecendo as capelas, central de amalgamação, que o mercúrio todo retorna, trabalha em circuito fechado, não tem perda nenhuma, ou quase nenhuma de ouro. O que você vê, André, de saída para uma cooperativa, por exemplo, a Copemiga, não utilizando o mercúrio ou tentando tirar o máximo possível no final da concentração só, tendo em vista que esse ouro é muito contaminado com cobre, chumbo e zinco, e de que forma eles vão conseguir legalizar isso, porque se você tira o ouro, você tem que lixiviar, você vai ter que cianetar. E até que ponto essa cianetação se torna menos prejudicial do que o mercúrio? Porque o cianeto você tem que manter ele num pH muito específico, você tem que manter ele fechado, você tem que manter ele em lugares muito específicos. E como que o garimpeiro consegue ficar esperando, tendo em vista que o óleo diesel está rodando todo dia, a máquina está quebrando todo dia, você tem que pagar todo mundo que trabalha com você. Como que você tem um custo muito alto de produção diária e você consegue ficar esperando às vezes 2 meses numa pilha, ou mais até? Porque eu falo que o mercúrio é bom, entendeu? O mercúrio é rápido, né? Você faz alguns momentos. Mas na verdade é o seguinte, nós licenciamos no Exército, falei que demorou 5 meses para eles licenciarem, né?
Você tem que fazer toda a estrutura, tal, para guardar o CND de sódio, os ácidos, né, ácido nítrico, ácido clorídrico, tal, não sei o quê. Nós solicitamos a licença da Polícia Federal, fomos licenciados pela Polícia Federal por causa dos ácidos, fomos licenciados pela SEMA, LP, LI e licença de operação, e montamos o equipamento. Lembra que eu falei que tem 8 meses mais ou menos que a gente está em testes diretos e a gente chegou a 80%, que é legal, é beleza. Quanto ao manuseio, a grande facilidade assim, ambiental da utilização do CND de sódio é que ele degrada, né? Então o mercúrio ele tem um problema sério de não degradar, ele de repente escapou para o meio ambiente, ele vai para o meio ambiente por resto da vida. E o CND de sódio não, você tem um processo de degradação dele, é biodegradável na verdade, e você por um tempo, rapidinho, você neutraliza e morreu o assunto, ele vira adubo, vamos chamar assim, entendeu? Então em termos de meio ambiente, o cianeto ele é muito mais, não tem nem comparação com a questão da utilização do mercúrio. Outras coisas que a gente tem testado, eu vou falar rapidinho também, que se der até o final do ano a gente vai inaugurar lá o Pelicano, né, que chama essa máquina. É que a gente não está usando só CND de sódio. Então a gente está fazendo teste com tiureia e está fazendo teste com ácido, com água régia. A tiureia e o ácido e o CND de sódio, você tem que trabalhar em ambiente básico. E a água régia, é mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico, e você faz também a lixiviação do ouro, só que em ambiente ácido. Ele é mais difícil de neutralizar, mas é possível. No caso de você, especificamente de Aripuanã, que você tem uma contaminação com cobre e outros minerais, outros metais que podem estar agregados ao ouro, mas é um ouro fino, eu não vejo problema nenhum, tá? Vou ser bem honesto com você que a gente já fez quase todos os testes relacionados com a grande maioria de tipo de concentrado, e é completamente possível. Tudo que você tiver de contaminante, você tira primeiro com ácido, ou precipita depois que você faz a lixiviação, que está na solução, você precipita, tira fora e sai o ouro sozinho, tá? A gente não está ainda naquela fase final. O Gilson está mandando acabar. Então, a gente conversa depois, não, tá é bom? muito técnico, gente, Muito obrigado. por favor. Desculpa. Obrigada, Gilson. A gente conversa depois, a consultoria, tem para todo mundo, ele quer só, entendeu? Só a última fala do Rogério, por favor. Não, 30 segundos, porque o André já falou tudo. Você não quer encerrar? Bom, conforme a doutora Pamela ela disse, eu sou bem adepto do que ela falou. Quando você tem um trabalho bem forte para a gente poder fazer a questão da conscientização e da união, né? Sou novo nessa área, estou entrando agora, mas a gente olha o agronegócio, olha a Embrapa, né? Então acho que a gente deveria também ver como é que esse pessoal conseguiu fazer com que o poder público enxergasse isso, né? E se for necessário o pessoal da mineração se unir e também sufocar o poder público com essas informações, com essa necessidade, talvez eu acredito que é possível sim a gente ser visto com um olhar diferente. É isso, pessoal. Obrigado. Eu vou só lembrar que nós tivemos uma decisão sobre áreas úmidas e foi a sociedade que fez com que as entidades conseguiram mudar a opinião do juiz que tinha concedido a liminar, inclusive do TJ. Então, precisa dessa força. Se vocês não se unirem e tiverem essa força em cima mesmo, contundente, eles vão derrubar a gente. Gratidão, gente, a todos. Obrigada a vocês que nos aguardaram. Agradecemos aos nossos palestrantes, doutora Alessandra, nossa moderadora. Gostaríamos de pedir a foto oficial do painel.